Fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. E hoje a gente vai falar com o Mário Flávio sobre a campanha do segundo turno, em Olinda e Paulista, e como tem sido o trabalho de João Campos e Raquel para eleger seus aliados, não é isso, Mário? Bom dia. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia, olha, o fim de semana foi bastante movimentado no último momento, antes ali da eleição 2024, no segundo turno. Domingo que vem teremos a eleição do segundo turno e só 2 cidades pernambucanas estarão na disputa, Olinda, como você disse aí, e Paulista. E essa cidade é uma espécie de tira-teima, entre Raquel Lira e João Campos, porque os dois estão apoiando candidaturas diferentes por lá. E, Laís, vai ser crucial e essencial para uma definição da metropolitana, saber quem se sai melhor. Vai ser uma vitória à parte de quem sair melhor nesses 2 municípios aí. E o que, ao que tudo indica, a gente provavelmente, na minha opinião, a gente tem uma disputa mais acirrada em Olinda, mas em Paulista parece que o candidato Ramos ele tem uma vantagem mais robusta, digamos assim. Ele foi muito bem votado no primeiro turno e parece que o Júnior Matuto, que é do PSB, não vai ter forças aí para o segundo turno. Lembrando que Júnior Matuto assumiu como deputado estadual, com a morte de José Patriota. Então ele assumiu lá, então ele é deputado estadual hoje, mesmo que ele perca a eleição lá, ele segue com o mandato de deputado na Assembleia. Mas o fato é que o fim de semana, por exemplo, na eleição de Olinda, teve um ministro de Lula que esteve por lá marcando presença no sábado, criticou lá a gestão municipal. Raquel Lira participou de um evento ontem, com a candidata Mirela Almeida ao lado do prefeito Lupécio. Rebateram esse ministro e por aí vai, Então mostrando que essa eleição, de fato, ela tem um peso importante porque é o último embate, são os últimos embates, na verdade, entre os 2 candidatos, os 2 pré-candidatos, digamos assim, ao governo do estado, que é Raquel e João Campos. Lembrando que no primeiro turno, Raquel venceu em mais municípios, mas João Campos, nos municípios que eles venceu, são os que têm mais habitantes. E uma fala do João Campos nesse fim de semana irritou bastante aos bolsonaristas. Ele que foi amplamente votado, inclusive por bolsonaristas na eleição do primeiro turno, ele disse em um vídeo na cidade de Fortaleza, tem uma campanha duríssima lá, ele disse que no Nordeste, em Pernambuco, no Recife e em Fortaleza, bolsonarista não se cria. E aí o pessoal de Bolsonaro pegou essa fala, aqueles mais que votaram em Gilson Machado, como por exemplo o coronel Alberto Feitosa, e divulgou esse vídeo dizendo: olha aí, tá vendo? Vocês foram enganados, não durou nem uma semana direito para que o prefeito do Recife mostrasse assim que realmente ele pensa sobre os bolsonaristas. E a gente falava aqui durante toda a eleição, que em vários momentos, Laís, o João Campos evitava criticar os bolsonaristas, Então passou a eleição, ele volta com essa fala, já o irmão dele não, o Pedro Campos, sempre solta piada, usa a internet para fazer isso. Inclusive teve um vídeo do João Campos, falando nesse fim de semana. Isso, foi o que eu acabei de citar aqui. Tá com muitas visualizações, inclusive. Ele cita o vídeo muito rápido. E os bolsonaristas reagem bastante, principalmente aqueles que não votaram nele. Então o fato, Laís, é que às vezes você vai fazer uma frase, para chamar a atenção em um evento e acaba gerando um problema. Veja, você não vê, por exemplo, Raquel Lira criticar os eleitores de Jair Bolsonaro dessa maneira que o João Campos criticou. Então, assim, às vezes as pessoas acham que sabem demais, ou que estão lacrando muito e acabam tendo esse tipo de problema. Mário, política a gente fala sempre aqui, é muito dinâmico. Um dia o pessoal tá de um lado, o outro tá do outro, aí o povo vai lá e resgata. Olha o que você tava falando, E aí pega mal, acaba tendo que contornar a situação, então é melhor ficar calado, ou então tem outra maneira que você consiga agradar aquela bolha que você quer, ou naquele momento ali, de um comício, de uma coisa, para que você possa aí não perder votos, nem que seja a médio e longo prazo, porque com certeza essa fala vai ser usada mais na frente, principalmente se ele for candidato a governador mesmo, tentando buscar o eleitorado mais conservador, que ele conseguiu furar essa bolha na eleição do Recife, e de olho nessa bolha ele deveria não usar esse tipo de frase, que acaba desagradando aos eleitores mais conservadores que votaram aí nele na eleição desse ano, e que rapidamente esse vídeo ele foi utilizado
principalmente pelos deputados, né, que não concordam com o apoio a João Campos. Então, esse fim de semana foi bastante movimentado. Saíram algumas pesquisas de intenção de votos, né? Uma pesquisa mostra, por exemplo, que há uma situação de Mirella Almeida na frente, em Olinda. Outra que foi divulgada mostra que o Ramos está bem à frente aí na eleição de Paulista. E se isso acontecer, realmente serão 2 vitórias aí da governadora Raquel Lira, que ela entrou de cabeça nessas 2 campanhas, né? Assim como ela fez aqui em Caruaru, ela concentra todas as forças na região metropolitana desses 2 municípios. A situação de Paulista parece que é mais resolvida, então Raquel partiu com tudo agora para tentar vencer essa eleição lá na cidade de Olinda. Porque independente da quantidade de votos que saia, se for por um voto, por exemplo, a vantagem, o que as manchetes serão: Raquel vence João Campos em Olinda e Paulista. Isso para ela é essencial na região metropolitana, porque Raquel tem problemas de avaliação por lá e tem uma facilidade mais no interior do estado. Os rincões, Raquel, ela está mais bem pontuada, já na metropolitana, João Campos ainda é um reduto muito forte dele. E se isso acontece, essas vitórias acontecem, seria muito bom aí para a governadora Raquel Lira. Olha, o fim de semana aqui em Caruaru foi marcado, né, como a gente antecipou aqui na sexta-feira passada, por uma reunião, não é, do ex-deputado federal Vônia Queiroz, que é presidente estadual do PDT e também ele é líder, ele é segundo, né, na verdade, lá na bancada no Ministério da Previdência, ele é o número 2 no Ministério da Previdência. Eu te mandei a foto aí, Vinícius, de uma reunião que ele fez com os parlamentares, os vereadores que foram eleitos pela oposição. Então, 6 vereadores participaram desse encontro que aconteceu na casa de Vônia. Ele realizou um almoço e a ideia, né, é que ele possa liderar essa bancada de oposição e que essa bancada possa ter uma atuação mais conjunta, principalmente no começo da gestão, e que eles não consigam perder, né, em vista os vereadores que foram eleitos, de repente eles voltem ou eles migrem para a base do governo. Foram 6 vereadores que estiveram por lá e provavelmente desses 6 aí sairá o líder da oposição. Estavam por lá o Edilson do MST, que foi um vereador que foi eleito pelo PT, esse aí deve ficar na oposição ao mandato inteiro. O Fagner Fernandes do PDT também aí fica. Tafarel também, que foi eleito pelo PDT. Tafarel é uma dúvida, mas pelo menos no começo ele deve ficar. Gil Bobinho, que foi eleito pelo PSB. O Mano do Som, que também foi eleito pelo PDT. E o delegado Eric Lessa. Nesses 6 aí estiveram lá nesse almoço com Vônia. Daí vai sair o líder, provavelmente, da bancada de oposição, que na minha opinião deve ser o Fagner Fernandes ou até o Edilson mesmo do MST. Eu não acredito que seja o delegado Eric Lessa. E muita gente se questionou, cadê o Silvio Nascimento nessa foto? Teve até uma postagem, né, de um Instagram aí, dizendo que Silvio foi excluído. Isso não procede. Silvio Nascimento avisou aqui, inclusive em entrevista na Cidade FM, né, que não ia participar desse bloco porque os partidos de esquerda estão nele. Então, na opinião dele, não faz sentido ele, que é do PL, estar fazendo alianças com quem é do PDT, quem é do PSB, quem é do PT, da federação, que apoiam aí o presidente Lula. E, na minha opinião, o Silvio Nascimento ele está certo por uma questão de coerência. Também acho. Então, o Silvio disse, olha, eu vou ficar na oposição, mas no campo da independência, então não vou fazer parte de um bloco de políticos que eu estou sempre criticando, estou sempre de frente, como é o caso de Vônia. E ele mostrou coerência. Então, não procede, é fake news a informação de que Silvio Nascimento foi execrado, não foi convidado para a reunião. O próprio Silvio Nascimento disse aqui em entrevista lá isso, que não iria participar da reunião. Então é bom a gente falar as coisas certas, né? Independente de você gostar ou não de político A ou político minha B. gente, só apurar é tão fácil, tão rápido. Manda uma mensagem pro cara, né? Pois a não ser que tenha outra intenção. Se tem aí é outra história. Mas a realidade dos fatos é que Silvio Nascimento não foi para esse almoço, porque ele disse, de palavras do próprio Silvio, que não vai participar de bloco da oposição, não terá aliança com políticos da esquerda. Ele próprio disse aqui, mas disse também que segue na oposição, mas de uma maneira mais independente. Ô Mário, a gente veio tá terminando nessa legislatura com uma Câmara com mais situação do que oposição. E essa foto que a gente trouxe aí hoje, você acredita que isso muda mais a dinâmica na Câmara a partir do ano que vem? Laís, eu acho que as urnas elas deram um recado importante para os vereadores.
Eu dizia várias vezes aqui, olha, uma Câmara muito governista, uma Câmara que é muito aceitando tudo, sem usar a tribuna para questionar, sem apresentar vídeos no Instagram, porque você tem receio de desagradar o Executivo. Ela tem uma renovação muito grande, porque passa a ideia à população que é uma Câmara que pouco atua. E foi comprovado. A renovação aí que teve na Câmara, na minha opinião, ela se deu principalmente por causa disso. Porque a sensação que boa parte da sociedade sentia era que os vereadores não trabalhavam muito, eles não discutiam muito a cidade. E isso acabou mostrando esse tipo de renovação. Claro que tem a composição partidária, que foi montada e tal, mas o recado foi dado. Então, na minha opinião, quem foi eleito pela oposição deve ficar na oposição. E quem foi eleito pela situação deve ficar na situação. Porque o eleitor que votou naquele político, ele votou nele naquele campo político. Isso não quer dizer que a pessoa que foi eleita pela oposição, nada no governo de Rodrigo Pinheiro vai prestar, ou quem foi eleito pela situação, tudo vai prestar no governo. Veja o exemplo de Anderson Correia. Na terça-feira, ele foi eleito no domingo com a maior votação. Na terça-feira, ele já estava cobrando da Compesa melhoras para a situação de Caruaru. E ele é um vereador da base, tanto de Raquel quanto de Rodrigo Pinheiro. Isso não impede ele de estar cobrando aí nas situações. Então, essa postura eu acho que é a correta. Tem que elogiar na hora de elogiar, agora tem que criticar na hora que tem que criticar e cobrar na hora de cobrar. O vereador que age assim, ele tem muita chance de conter um mandato bem avaliado e a chance de reeleição aumenta. É o papel do vereador, o básico. Né? Pois é. Mário, a gente tem mais política dentro do Manhã Cidade, não tem? Daqui a pouco no Manhã Cidade a gente vai falar da eleição da OAB, que promete ser uma das mais acirradas. Inclusive já tem muita confusão em grupo de WhatsApp sobre isso. 3 candidaturas para disputar a eleição da OAB Caruaru e 3 candidaturas para disputar a eleição da OAB no estado de Pernambuco.